Poxa, a gente está aqui refletindo com você sobre a educação no Brasil, né? As principais questões do nosso sistema educacional, o serviço de ensino oferecido pelo nosso país. Como é que você se posiciona? Você está satisfeito? Você tem questões? Você acha que o Brasil está resolvido quanto às nossas questões educacionais? E o que você pode fazer para interferir e mudar essa trajetória, trazendo melhorias para o próprio sistema? Você pode, tenha certeza disso, né? Cada um de nós pode fazer diferença nesse processo como todo. Vamos falar sobre essa questão do nosso sistema de ensino. Como é que está o sistema de ensino no Brasil? Qual é a idade que uma criança ela deve estar indo para a escola? Na verdade tem a parte de educação infantil, né, no estado, no município, enfim. Mas para aprender a ler, criança com 6 anos, né, classe de alfabetização. E o que a gente encontra é, como você mesmo disse, né, crianças com 8, 10, 15, né, adolescentes que não conseguem ser alfabetizados. E daí eles criam as séries, né, de aceleração, enfim, para dar conta desses alunos que não conseguiram ser alfabetizados. E aí a gente cai num problema que é o professor não estar preparado para poder dar conta desses alunos que não conseguem ser alfabetizados, né, que já estão numa idade avançada, né? Então junta esse aluno, um pré-adolescente, um adolescente com crianças de 6, 5, 6, 7 anos. Esse sistema de ensino que a gente tem, cuja proposta é que aos 6 anos de idade, então, né, a criança tem acesso à escola, ele é igual no Brasil inteiro? Capital, interior, ele é válido para todo o Brasil? Sim. Ele é válido. Válido para todo o Brasil. É a lei, né? O ideal é que, né, na educação infantil, né, o aluno, a criança, né, com 2 anos, ele já tenha, né, esse contato, né, e dali, quando ele vai chegando nessa série obrigatória, né, que são 6 anos, ele já está, né, habituado com tudo, pré-alfabetizado, né, com tudo aquilo que foi mostrado ali para ele, né? E a partir daí, então, ter esse subsídio aí e começar esse processo, porque na verdade não é com 6 anos que ele vai terminar o ano, né, sabendo ler, não. É o primeiro processo, né, e essa construção vai terminando quando chega no primeiro ano, né, no segundo ano, na verdade. O fechamento da alfabetização se dá no terceiro ano. No terceiro ano ensino fundamental 1, que é a antiga segunda série, né, porque houve uma mudança na nomenclatura aí também, porque o Fundamental 1 incorporou a classe de alfabetização, que era então da educação infantil. Portanto, pela nossa proposta de ensino, aos 8 anos é que a criança estaria aprendendo a ler. Se ela entra com 6, no terceiro ano é que ela... Não, na verdade, a classe de alfabetização, o aluno já sai... Iniciando, né? Que é que idade? São 6 anos. 6 anos. Isso. Isso. 7 anos, 8 anos, a gente diz que conclui o processo de alfabetização. Aí então, ele já saberia ler, interpretar, isso, aquela coisa, usar a leitura e a escrita. Né? E o que, na verdade, a gente encontra, as dificuldades, né, no município. O estado é que a criança que chega com 8 anos, ela não está plenamente alfabetizada. Né? A história do letramento. Né? Então, não basta a criança decodificar, né, a letra e o som, se ela não consegue aplicar isso no dia a dia. Então, conseguir fazer leitura de diversos tipos de textos, né, e é o que a gente chama de letramento, né. Eu acho interessante colocar uma coisa que é a cultura, né, o acesso à cultura, né, e inclusive as questões ligadas até a essa criança, né, o ambiente familiar dessa criança, as possibilidades que essa criança vai ter, porque exatamente aí é um embate, né, aquele letramento, mas assim, como que eu uso isso, né, para que isso serve? Né? Então, há um embate muito grande, porque a criança é alfabetizada, passa por aqueles processos, né? Primeiro o rabisco, aí depois as 3 letrinhas, né? Ela é estimulada, mas
está havendo essa estimulação, né, dentro das escolas mesmo, não só fora com a família, né, mas dentro da escola, tem havido essa estimulação do porquê aquilo ali? Para que eu vou? Porque o conhecimento, a informação, ela está na internet. E assim, a gente conversa muito com os professores, né? Então, quando eu trabalho em escola particular, então a minha realidade é bem diferente do município, né? Mas quando a gente trabalha a questão de leitura e escrita com esses alunos, a gente sempre tenta deixar claro para que eu vou escrever, para quem que eu vou escrever e o que eu vou escrever, né? Porque tem que ter significatividade para ele, tem que ter significativo, né? Então, quer dizer, é uma forma de comunicação, a criança desde então ela tem que entender para que serve isso, e a escrita ela é uma forma de se comunicar, pela escrita ela se comunica, e por aí para poder ir avançando, né? Porque por muitas vezes é lançado isso para a criança, mas não faz sentido nenhum. E isso que você colocou, a questão da cultural, ela é muito importante, ela influencia diretamente, né? Então, assim... E eu acho que, assim, para que isso seja concretizado de uma forma, né, eficiente, né, essa alfabetização, eu acho que a criança, né, quando ela passa pela educação infantil, precisa ter uma estrutura de estímulo, né, respeitando ali a faixa etária. Isso é importante. Né? Porque muitas escolas, às vezes, quer, né, mostrar que o aluno já, né, que o seu aluno já está lendo, mas você tem dado uma base para ela. Né? Então, às vezes, já começa a introduzir lá com 5 anos, né? Uma escrita onde ele não está ainda preparado para estar segurando num lápis. Né? Então, eu acho que essa educação infantil ela precisa fortalecer, né, esse estímulo, ser bem concretizado, né? Mostrar o lúdico, porque é a faixa etária, né? Onde o lúdico está ali, né, para ele, para quando chegar, né, aos 6 anos, né, onde ele vai ter mais acesso ao papel e aí o sistema formal, cobra, né, da gente, né, a prova, né, a avaliação. Mas essa é outra questão também. É muito essa avaliação importante, né? Todo o nosso ensino ele está voltado para aprovação do vestibular. Isso. Resultado. Então, né? A gente está com esse fantasma, digamos assim, né? Vocês muito mais, né? Porque na psicologia a gente recebe ali o resultado daquilo, né? As questões que estão envolvidas com a educação também. Mas, assim, o ensino, pelo que eu percebo, ele está sempre com aquele fantasma do vestibular, de ter que dar um resultado. Então, nessa questão que você falou do respeitar, né, a faixa etária, eu coloco mais uma questão aí, que é respeitar a individualidade, a história, né, aquela bagagem que ele vai trazendo ali, o meio social, né? Então, tudo isso, tentar colocar tudo isso num mesmo saco, digamos assim, né? É complicado. Por isso que a gente fica pensando, né, que o Brasil, com tamanha diversidade cultural, social, etc., tantos Brasis dentro do mesmo Brasil, como é que a gente pode ter um sistema de ensino que ele seja tão igual, né? Uma proposta, pelo menos, tão igual para o Brasil inteiro. Um Brasil com tantas diferenças precisaria ter um olhar diferenciado também, né? Eu acho que é da maior importância que se atente para essa diversidade no Brasil também, para que a gente possa, de fato, ter uma qualidade de educação que atinja esses objetivos de significado, de valor, que as crianças elas percebam isso e queiram essa escola, queiram essa educação. A gente hoje, eu vou já deixar você falar, mas só para dizer para o nosso telespectador, a gente quer falar mesmo, estamos falando sobre o desafio da educação, mas a gente vai estar mais voltado para essa fase inicial da criança, porque é uma base educacional que ela precisa ser estabelecida para depois o resto, né, vamos chamar assim, evoluir. E é sobre essa questão da importância disso que eu quero já falar, mas quero ouvir você. Eu acho que tem exatamente a ver com a capacitação aí do professor, né? Onde ele vai ter
o diferencial ali de ver a capacidade ali do seu aluno e não colocar tudo no mesmo saco, né? No mesmo bolo. O que acontece? Os professores, eles precisam conhecer muito sobre desenvolvimento infantil. Isso. Porque cada etapa, a criança é capaz de dar alguma coisa. Então, eu não posso nunca cobrar aquilo que ele não é capaz e não estar pronto ainda para nos dar. Né? Então, assim, obviamente desde a educação infantil, mas eu acho que um grande desafio são os professores do Fundamental 2, né? Quando a criança sai do Fundamental 1 e entra no Fundamental 2, ele entender que aquela criança de 6º ano tem apenas 10 anos. Isso. Né? E ele entender o que a dobra, criança... né, o número de matérias, né? De disciplina ali para poder... A cobrança, né? Essa cobrança. Agora, a gente consegue, né? Precisa do resultado? Precisa do resultado. Faz parte. Né? Faz parte esse resultado, faz parte essa avaliação. Mas eu acho que se a gente, nessa base aí, tem um professor, né? Com esse olhar, né? Eu acho que a gente consegue, né? Ir construindo isso na criança e aí quando ela chega... na idade, né, de 6 anos ali, na alfabetização, eu acho que esse lúdico já está bem concretizado e aí ela consegue abstrair. E o início, né, dessa abstração. Antes de falar sobre o professor, porque eu quero também, né, que a gente fale um pouquinho sobre isso, será que todo mundo pode mesmo ser professor? Basta ter um determinado conhecimento para poder estar numa sala de aula e transmitir conhecimento, porque eu fico pensando que a maior importância de uma pessoa que se propõe a ser um professor não é saber, mas é saber transmitir. Né? Saber transmitir. Porque não adianta eu saber, eu preciso passar o que eu sei para o outro e fazer com que aquele outro também domine aquele tipo de conhecimento. Mas antes disso, qual é a importância dessa preparação dessa criança nessa fase inicial? Uma criança que ela passa por esse primeiro momento da alfabetização, né, de aprender a escrita, de aprender a pensar, se ela pula essa fase ou se ela passa por ela sem ter adquirido esses conhecimentos, qual o reflexo dessa criança para o resto da vida dela? Eu acredito que a natureza, ela sempre vai te cobrar. Alguma fase que você pulou ou alguma fase que não foi tão bem assentada, não ficou bem elaborada ali, você, em algum momento da sua vida, aquilo vai reaparecer, né? Então, essa questão que você coloca, né, dessa criança passar por essas fases, né? Eu novamente volto à questão da motivação, que também tem a ver com o professor, né? Que é uma questão que muitas das vezes a gente não coloca, assim, em conversas, que é a questão da transferência professor-aluno, né? Se não houver transferência, que é uma questão que envolve amor, não haverá possibilidade de aprender. A aprendizagem vai ficar completamente comprometida aí. O que acontece é que existem habilidades que têm que ser trabalhadas, desenvolvidas. Né? Então, por isso, a educação infantil ela acaba sendo importante para esse pré. Né? A gente chama do pré-2 ou jardim 3, né? Que vai... Na verdade, a criança está sendo alfabetizada desde o momento que entra na escola, não necessariamente ali na classe de alfabetização. Né? Então, todo o trabalho que é feito é direcionado para que a criança consiga desenvolver habilidades para que ele esteja pronta, tenha prontidão para aprender a ler e a escrever. Né? E existe um desespero muito grande das escolas, como a Tânia já até colocou, em fazer com que a criança leia. Né? E estão pulando etapas importantes para esse desenvolvimento. Né? Não só essas questões do cognitivo, mas principalmente do emocional. Então, a criança ela está deixando de ser trabalhada em algumas questões, o próprio brincar. Né? O brincar, as pessoas podem não valorizar tanto, porém, você como psicóloga pode aqui reafirmar isso, é importante para... toda essa elaboração, né? Porque a criança que brinca, ela está trocando, né? Uma com as outras, que a gente chama de zona de desenvolvimento proximal, ali o Vygotsky. Relacionamento interpessoal. Interpessoal, né? A criatividade, o emocional. E isso está se perdendo.
a gente percebe que as escolas, às vezes, não estão abrindo espaço para que isso aconteça. As crianças estão cada vez mais fechadas em salas. Há uma cobrança dos pais também com a escola. Há uma cobrança. Né? A questão do corpo, né? Eu preciso que a criança preciso trabalhar essa criança, o corpo, o esquema corporal, a questão da motricidade fina, para prepará-la para a escrita, né? A questão da grafia. E então, imagina que hoje a gente na escola não trabalha mais a grafia e as crianças depois só estão lá no Exatamente. Smart, então, como brincar com a massinha, né? O como você estimular a sua coordenação motora fina, né? O como isso é importante quando ele chega lá no movimento dele de pega, né, de pinça, né, na alfabetização, que é onde ele mais vai precisar do lápis, né, quer dizer, e muitas escolas acabam não valorizando e tem essa cobrança também dos pais, porque em casa você tem o seu filho ali, né, que é o único ali naquela faixa etária, onde você dá vários, né, artifícios para ele, né, e aí o pai chega na escola e diz, né, o meu filho já sabe contar de 1 a 10, mas de que forma que ele sabe contar? Muitas vezes ele não sabe contar. Não sabe, ele decorou. Exatamente, ele decorou aquela decorou, mas não é internalizou. Falta de informação. E aí se a escola... Até a escola poderia propiciar um grupo de apoio aos pais ou indicar ou palestras, mesmo, né? Orientação, é para que esses pais saibam as fases do desenvolvimento o que esperar em cada etapa. O que esperar nas etapas. Isso. E eu acho que cabe também à escola, quando o pai chegar com essa demanda, informar, né? Mostrar o que situar, é saber contar e exatamente. Ser um papagaio de repetição, né? Simplesmente ficar repetindo. Gente, eu preciso parar. Eu preciso ir para o intervalo, que a gente... Não, tranquilo, a gente já estourou aqui. A gente vai para o intervalo e a gente volta com essa reflexão. Diante de tudo isso, quais são os nossos principais desafios para o ensino, para a educação no Brasil? Né? O que a gente precisa olhar, o que os nossos governantes precisam, de fato, olhar na educação? E ainda essa questão, qualquer um pode ser professor? Qual é o perfil de uma pessoa que possa efetivamente ser chamada de professor? Tá bom? Vamos lá. Até. Cabeça pra cima. Está começando mais um Antenados